Oi pessoal, estamos nós aqui novamente. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Olá, estamos aqui para mais um capítulo da nossa história, o soldado cristão. Nós temos visto, como exemplo, a armadura do soldado romano antigamente, para poder a gente entender e conhecer a armadura do cristão que Deus nos dá. Vimos então a primeira parte da armadura do cristão, que foi o capacete. Usem o capacete da salvação. O capacete protege o que mesmo? Estão lembrados? Por quê que está aqui na cabeça? Lembrem sempre disso. A outra que a gente viu foi a couraça da justiça. Mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça, que protegia toda essa parte. O que vai aqui mesmo? E o outro, a outra parte que nós vimos foi cinto da verdade. Mantenham-se firmes, cingindo-se, ou seja, vestindo-se com o cinto da verdade. Então foram essas partes que nós vimos, da armadura de Deus, a armadura do soldado cristão. Hoje nós vamos ver a outra parte da armadura que Deus nos dá, que é o escudo. O escudo. O soldado cristão, os soldados romanos, por exemplo, eles usavam esse escudo em uma das mãos para se proteger também, que era fácil ele se movimentar para se proteger, dava para levar para todos os lados e proteger de qualquer lado que viesse alguma flecha. Esse escudo dos soldados romanos, ele era feito com uma madeira bem grossa, bem firme, e ele cobria essa madeira com um tipo de um couro bem resistente. E o que ele fazia com esse couro? Ele molhava ele, e assim ficava um escudo, molhado, para quando algum franco atirador, aqueles homens que atiravam as flechas, atirasse flecha que vinha com fogo, batia no escudo e apagava esse fogo. Por quê? Porque o escudo estava molhado. Então essa era a proteção para eles. Nós, os soldados cristãos, também temos que usar o nosso escudo. Que escudo é esse? Esse escudo do soldado cristão vai nos proteger das setas inflamáveis que o inimigo atira contra nós, contra a nossa vida. Vejam só. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6:16. Então, é o escudo da fé. Com o escudo da fé, a gente pode apagar todas as setas inflamáveis que o inimigo manda contra a nossa vida. Mas, peraí, que seta inflamável é essa que ele pode mandar contra a minha vida, contra a sua vida? Setas inflamáveis seriam, por exemplo, aquela vontade de mentir, aquela vontade de pegar algo que não é seu, aquela vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus, que é pecado. Também outra seta do inimigo é aquele sentimento de raiva, de ódio que a gente tem aqui dentro por alguém. Tudo isso são setas inflamáveis que o inimigo atira contra a gente. E quando a gente usa o nosso escudo da fé, a gente se protege.
contra essas setas, que não são poucas. E tem mais outra coisa, nós temos que estar atento todos os dias usando esse escudo, porque a gente não sabe quando o inimigo vai atirar uma dessas setas. Por exemplo, lá na guerra, né, com os soldados romanos, o soldado romano não sabia quando um dos inimigos ia tirar uma flecha com fogo, porque eles não avisam, né? Ó, agora eu vou tirar uma flecha aí com fogo. Eles não avisam, simplesmente atiram. Então a gente tem que estar preparado, porque o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele faz isso também. Ele não avisa pra gente, olhem, Zeli, estou atirando agora uma flecha inflamável da mentira, você vai sentir vontade de mentir, lá vai. Não, ele não faz isso. Então nós temos que estar atento e sempre usar o escudo da fé, que é o que vai nos proteger contra essas setas do inimigo. Uma outra coisa interessante com relação ao escudo dos romanos, por exemplo, que muitos deles tinham do lado um ganchinho, onde eles faziam uma fileira assim, enganchavam no outro e faziam uma muralha para se proteger. Vejam só, mais ou menos assim, ó. Eles se protegiam, eles faziam uma coluna de proteção, né, contra os inimigos. Então vejam, nós também temos que fazer isso. Mas como? Eu vou me enganchar, né, o meu escudo da fé com a fé do meu próximo, com os meus irmãos. Para isso, eu tenho que estar sempre firme nos caminhos de Deus. Porque com o eu enganchado no meu irmão, se o inimigo atirar uma flecha que vai para o meu irmão, eu vou poder estar ajudando a proteger ele. E ele também vai ajudar a me proteger. Então é importante isso. Então, usem o escudo da fé, tá? Vejam só. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então vejam como é importante a gente se reunir com os irmãos para todos ficarem protegidos contra as setas do inimigo. Então, o escudo da fé nos protege contra as setas inflamáveis que o diabo atira. A gente nunca sabe quando vai vir uma. Então, a gente tem que estar atento, sempre usando esse escudo da fé. Fé é uma palavra pequenininha, mas de uma importância enorme. Fé é o que é? É a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Lembra que eu sempre falei para vocês? Eu não vi Jesus morrer na cruz por mim. Eu não vi Jesus ressuscitar, vencer a morte por mim. Mas eu acredito, porque está lá na palavra de Deus. Isto é fé. Entenderam? O próximo, né? A próxima parte da armadura é a espada. Opa, peraí. Espada? Eu vou atirar, acertar alguém com a espada? Vejam, o escudo nos protegia. A espada é usada para eu atacar. Então vejam, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam ali. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17, né? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia.
Então, como que eu vou usar a palavra de Deus para me defender contra os ataques do inimigo? Lembram quando eu contei para vocês a história da tentação de Jesus? Há muito tempo atrás eu contei isso para vocês. Vocês estão lembrados? Então, lembram? Jesus foi levado ao monte lá, ao deserto, para ser tentado por Satanás. E Satanás tentou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Primeira vez, né? Como Jesus estava ali muito tempo sem comer, ele estava com fome. Então Satanás já usou isso. Ele foi lá e disse, vai lá, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come, mata a sua fome. Você não é filho de Deus? A segunda tentação foi qual? Ele levou Jesus para o ponto mais alto do templo, né? E disse assim para ele, se joga, porque se você é filho de Deus, né? Deus vai dar ordem para os seus anjos para ele vir e te proteger e você não vai se machucar. E a terceira tentação foi o quê? Levou ele lá no ponto mais alto também e disse, tá vendo todo esse reino aí, tudo isso, toda essa glória, eu dou a você se você se prostrar e me adorar. Olha que ousadia. E como que Jesus venceu Satanás durante essas 3 tentações? Assim, com a espada do Espírito. Jesus usou a palavra de Deus para vencer essas tentações. Vejam. Tá lá. Jesus usou a palavra de Deus contra as tentações de Satanás. Ele disse, está escrito. Então, a cada tentação de Satanás, Jesus usou, está escrito. Então, ele disse para a primeira tentação, que era a tentação do pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda foi a mesma coisa. Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Vejam, está escrito. E na terceira tentação, mais uma vez, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Se vocês quiserem ver mais sobre essa parte, está lá em Mateus 4, de 1 a 11. Aí vocês vão entender um pouco mais sobre a tentação de Jesus. Então vejam, Jesus ele simplesmente usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E ele fez com que Satanás fosse embora, fugiu diante dele. Satanás ele também conhece a Bíblia. E ele sabe que Deus é muito mais poderoso do que ele. Por isso que Deus nos deu essa armadura. Você tem que fazer uso dela no seu dia a dia. Vista-se com toda essa armadura. Só que agora nós estamos prontos para lutar? Não, ainda falta uma parte da armadura. Qual parte será que falta? O que falta aqui? Na próxima história vocês vão saber o que falta aqui. Será que, olhando por essa figura, vocês conseguem descobrir o que está faltando nessa armadura? Capacete, escudo, couraça, cinto, espada. Qual a parte que falta? Depois nós vamos saber. Então, turminha, lembrem-se disso, tá? Usem a palavra de Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você usar essa armadura, usar a palavra de Deus contra o diabo,
ele vai fugir de você. Mas para você fazer isso, você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Tem que estar em comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Aproveite esse tempo que você está em casa aí na quarentena, pegue a Bíblia, comece a ler. Se tiver dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Zé, eu não entendi tal versículo, eu não entendi o que Deus quer dizer assim. Fala, que eu vou estar explicando. Se eu não souber, eu pergunto para o pastor, para o Sauer e passo a resposta para vocês. É muito importante vocês estarem em comunhão com Deus para vencer as tentações de Satanás. Então, turminha, até a próxima edição dessa nossa história, né? Não é a edição do Jornal News, mas a edição da nossa história do soldado cristão. Que Deus abençoe vocês. Estou com muitas saudades. Amo vocês. E lembrem-se, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Beijos!